Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 31. Quero dizer que aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez são bem-vindos. Há várias pessoas nos visitando. Sintam-se amados, queridos, recebidos, amém? Nós somos uma igreja um pouco diferente. Nós somos uma escola do Espírito. O Evangelho só funciona se você andar no Espírito. Jesus Cristo está vivo, mas Ele não pode ser experimentado sem o Espírito. E o Espírito só é ativado pela fé. Então aqui é uma escola da fé. Amém? Porque talvez as pessoas vêm e acham que igreja diferente. A gente não, é bem diferente mesmo. O que vocês têm aqui nessa igreja? A gente ensina as pessoas a andar com Deus. Depois que elas aprendem a andar com Deus, a gente não tem que ensinar mais nada para elas. Aleluia. Quem achou 1 Samuel 31, diga amém. Verso 1. Vou fazer uma leitura um pouco longa. Então, por favor, quem não tem Bíblia, aproxima de quem tem, pega uma carona, para que você não fique boiando na meditação do texto. 1 Samuel 31. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Gilboa significa monte inchado. Ou seja, todo o inchaço não vai segurar você na guerra, você vai cair. Mas a realidade espiritual sim, vai manter você mais que vencedor. Verso 2. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e se escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Repita comigo: Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Verso 5. Vendo, pois, o seu escudeiro que já Saul era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Saul se matou. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale, daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia, verso 8, sucedeu, pois, que vindo o filisteu ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça a Saul e despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor a levar as boas novas à casa dos seus ídolos entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo fixaram no muro de Bet-Sean. Repita isso comigo, toda a igreja. O seu corpo fixaram no muro de Bet-Sean.
Verso 11: então, ouvindo isto, os moradores de Jabes de Gileade, aleluia. O que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram. Hoje vai se levantar homens valentes aqui. Caminharam a noite toda e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-sean. E vindo a Jabes, os queimaram. Repita: e vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclag, preste muita atenção aqui agora, irmãos. Depois da morte de Saul, Saul tipifica a carne, o velho homem. Sucedeu ao 3º dia aparecer no arraial de Saul um homem com vestes rotas e terra sobre a cabeça. Em chegando a ele, Davi inclinou-se, lançando-se em terra, perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como lá foi isso? Conta-nos. Ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas seu filho estão mortos? Então disse o moço, portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me, chamou-me ao espírito de mentira aqui, e disse: eis-me aqui. E ele me disse, e me respondeu: quem és tu? Eu respondi: sou amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, Davi, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então perguntou Davi ao moço, portador das notícias: de onde tu és? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos seus moços e lhe disse: vem, lança-te sobre ele, sobre esse homem. Ele o feriu de sorte que morreu. Quantos podem dizer amém à palavra de Deus? Quando você tem a valentia espiritual, quando você tem a coragem espiritual, a intrepidez de fazer uma jornada de fé, para que o corpo de Saul seja tirado do muro da vergonha, quando você se torna como os habitantes de Jabes de Gileade, que quando ficaram sabendo que o corpo de Saul estava exposto, sem cabeça, pregado no muro com seus filhos, diz a Bíblia que os valentes de Gileade se levantaram, marcharam a noite toda, não se importaram com o exército dos filisteus, não se importaram com a gravidade da situação, não se importaram com o nível de derrota que veio sobre Israel, mas enfrentaram tudo aquilo e arrancaram o corpo de Saul do muro e colocaram aquele corpo no fogo
Ou seja, quando você substitui a vergonha pelo fogo. Quantos querem substituir a vergonha pelo fogo? Diga amém, Jesus. Pastor, o que significa isso na prática? Como eu posso tirar aquilo da minha vida que está exposto no muro? Como eu posso me libertar daquilo na minha vida que está em vergonha, sem cabeça, confuso, sem direção, exposto pelos filisteus? Como eu posso mudar esse quadro e pegar esse corpo, que é o meu corpo, e oferecê-lo em oração, como diz em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, não para um muro de vergonha, mas para um fogo de mortificação. Naquela área que você está envergonhado, o Senhor te diz: eu vou te dar unção nessa noite. Naquela área que você está caído, o Senhor te diz: eu vou te levantar nessa noite. Naquela área que você está sem cabeça, sem direção, confuso, pensando em tomar decisões que vêm puramente da sua carne, o Senhor te diz: eu vou te ungir essa noite, para que você se levante como os habitantes de Jabes de Gileade, e você marche toda essa noite. Pastor, o que é essa noite? Essa noite é um período difícil das nossas vidas. Noite fala de um período em que você tem que enfrentar você mesmo, sem uma tocha, sem uma lanterna, sem uma lamparina, sem um lampião, sem um fogo, sem nada. Você só sabe que tem que achar Bet-Sean, encontrar o corpo do muro, tirá-lo da vergonha e colocar ele no fogo. Porque aquele corpo era o corpo de Saul, e aquele corpo desviou Israel da presença de Deus durante muitos anos. E o Senhor te diz: tudo na tua carne, se permitido, te desviará da minha presença. Tudo da tua carne, se permitido, sangrará o teu espírito, roubará a tua sobriedade, arrancará de você o brilho espiritual, porque homem de Deus e mulher de Deus tem brilho espiritual. Vou falar de novo: homem de Deus e mulher de Deus tem brilho espiritual. Eu não estou me referindo a um evangelho legalista, eu não estou me referindo a um evangelho ameaçador, eu não estou me referindo a regras. Quando eu falo brilho espiritual, eu estou dizendo que você está preso numa palavra porque ela funciona, que você está plantado na sua fé porque ela é a sua espada, que você decide não recuar porque quem fez a promessa é fiel. Mas o corpo está lá no muro, talvez suas finanças, talvez sua saúde, talvez seu casamento, talvez seu ministério, talvez suas emoções. Eu não sei qual área que os filisteus pregaram no muro, mas eu estou aqui como profeta para te dizer: se levanta, meu irmão, não fique caído, não fique envergonhado, não fique tímido, não fique reprimido, faça o caminho da noite, saia de Gileade, encontre Bet-Sean, arranque aquele corpo de lá e põe fogo nesse negócio. Forte esse aplauso da palavra de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: mas diga que o lugar do corpo de Saul não é envergonhado, pregado no muro, é na fogueira em Gileade.
Toda vez que eu abro a minha boca e eu começo Shekaramanda recalabando rocotoribandarabadá, Dorianda recalamaço, cara, 1 hora, rebalabaço, coroborando 2 horas, cliparando recharabaná 4 horas, e eu me entrego dirigindo o carro, eu me entrego tomando banho, eu me entrego quando eu estou na carne, eu me entrego quando eu estou no espírito, eu me entrego quando eu estou com raiva, eu me entrego quando eu estou feliz, não importa a circunstância, eu sei liberar os valentes de Gileade. Eu sei liberar a valentia da fé dentro de mim. Não, pastor, eu me sinto derrotado. Esse é o seu problema. Esse eu me sinto derrotado não é você, é Saul pregado no muro. Ah, pastor, eu caí e para mim não tem mais jeito. Não, esse sentimento não é você. Isso é Saul pregado no muro. Mas eu estou aqui para te dar uma notícia. Eu estou aqui para te dar uma notícia. Os valentes de Gileade estão chegando. Dá um grito de vitória, meu irmão. Quem são os valentes de Gileade? É o Espírito Santo. É a palavra de Deus. São os anjos do Senhor. São as práticas espirituais. São condições espirituais que eu tenho de não estar na vergonha, mas estar no fogo. Agora, se eu vou ser honrado ou desonrado, isso não é problema meu, isso é problema de Deus. Se eu vou estar no monte ou no vale, isso não é problema meu, isso é problema de Deus. Porque a vida é feita de honras e desonras. A vida é feita de montes e vales. Mas eu escolho colocar meu corpo no fogo. Dá um sorriso para o seu irmão e fala assim para ele: e a guerra aí, está renhida, meu irmão? Fala para ele. É sério, sacode o seu irmão e fala: o pau está quebrando. Responda para ele: tem algumas vergonhas aparecendo. Fala. Devolve a resposta. Fala, só que tem uma coisa: os valentes de Gileade estão vindo arrancar esse corpo daí e colocar ele no recataraba socotoreba chequetarabanda recalabacatarabachai. Colocar esse corpo na palavra. Querido, saia da vergonha e entre no fogo. Por que eles não pegaram o corpo de Saul? Olha para mim. E não levaram para Jerusalém? Não levaram para Siló? Não levaram para Betel? Por que não levaram o corpo de Saul para o palácio, já que Saul era o rei? Esse é o nosso problema, irmãos. Quando nós somos expostos pelo Espírito Santo, através da oração em línguas, nós não queremos queimar, nós queremos aparecer, nós queremos um emprego, até porque se Deus não der o emprego, eu vou sair da igreja. Nós queremos o marido, queremos a esposa, porque se Deus não me der o marido, Deus não é Deus na minha vida, eu só vou servir Ele se for com o marido. Solteira, eu não vou servi-lo. Eu acho que você errou o caminho. Você errou o caminho. E o Senhor te diz: estou te esperando em Gileade. Nós vamos colocar fogo nesse negócio. Deus não vai respaldar minhas expectativas quando elas nasceram na carne. Deus não vai ungir Saul novamente, ainda mais sem cabeça.
e morto, e humilhado, e envergonhado. O que você quer mais para Saul, meu irmão? Para você largar ele? Deus falou para Samuel: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, havendo eu rejeitado? Até quando você vai ter pena de si mesmo, pena da sua alma, pena da sua carne? Até quando o seu sofrimento vai estar mesclado com uma justificativa para a incredulidade e para largar o Senhor, se desviar dos caminhos do Senhor? Se Deus fizer, eu fico firme. Se Deus não fizer, querido, Deus já fez. Não é Deus fizer, é você crer que Ele já fez. Deus não tem que fazer mais nada por você. Tudo já está feito na cruz do Calvário. Levanta sua mão e grita comigo. A questão, mais forte, igreja, a questão não é Deus fazer, é eu crer. Aí eles pegaram os ossos de Saul e sepultaram debaixo de uma árvore. Aqui não diz onde, mas quem passava por ali não via mais um rei rebelde, um rei carnal, um rei arrogante, um rei soberbo, um rei religioso. Quem passava por ali via uma árvore. O resultado da mortificação é que a rebeldia será substituída pelo quebrantamento na sua vida. Quem olhar para você não vai ver você, porque o corpo já queimou e os ossos estão debaixo da árvore. Dá um glória a Deus bem forte. Levanta a sua mão, grita comigo bem forte. Quem olhar para mim não verá um rei rebelde, arrogante, carnal, egoísta. Quem olhar para mim não verá nada, verá uma árvore frutífera. Queimou, enterrou e frutificou. Mas deixa eu te explicar por que o Espírito Santo está nos ensinando tudo isso. É por causa de 2 Samuel 1. Diz a Bíblia, depois de tudo isso, que um cara aparece diante de Davi, com a roupa rota, com terra na cabeça. E ele contou uma história para Davi. Olha, eu cheguei do campo de Israel. Quem não sabia que Davi era caçado por Saul dia e noite? Todo mundo sabia, até os filisteus sabiam. Os amalequitas sabiam, todo mundo sabia que Davi era jurado de morte por Saul, porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Mas aqui o Espírito vai prevalecer. Aqui o Espírito vai prevalecer. Aí o Espírito vai prevalecer. Levanta a sua mão e dá um grito comigo. Diga assim: eu sou o lugar da vitória do Espírito. Mais forte. Eu sou o lugar da vitória do Espírito. Fogo, sepultura, árvore frutífera. Sabe a sanção, meu irmão? Querido, essa palavra de hoje é uma palavra de esperança, porque talvez você está caído em alguma área da sua vida,
Ou talvez você caia, levanta. Ou talvez você não está caído, mas você está enfraquecido. O Senhor te diz: não temas, os valentes de Gileade chegaram neste lugar. Eu estou vendo no Ouvir e Crer, do anonimato, irmãos, nascer os valentes de Gileade. Deus mandou repetir isso. Eu estou assistindo no Ouvir e Crer, nos 4 cantos do Brasil e fora do Brasil, do anonimato nascer os valentes de Gileade. Quem tem coragem de crer para atravessar uma noite, substituir a vergonha pelo fogo. A oração em línguas faz isso. Quando você ora em línguas, você está substituindo a vergonha pelo fogo. Quando você ora em línguas, você está colocando fogo no corpo de Saul. Paulo disse: se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarmos os feitos do corpo, viveremos. Quantos querem viver nesse lugar? Estou falando de religião, não. Estou falando de fogo, vida, realidade espiritual. Estou falando de você andar de mãos dadas com o Espírito Santo. Mas eu não sou digno, é por isso que Ele é o Espírito Santo. Ele é tão santo que Ele anda com você. Tem gente que é tão santa que não anda com você. Ele é tão santo que anda com você. Porque Ele não é religioso. Ele é seu Pai. E aquele cara, irmãos, chegou lá no campo de Davi querendo dar um de bonito, dar um de gostoso, dar um de bom. Chegou querendo ser o reizinho da cocada branca. Olha o que ele fez. Mas ele não conhecia o coração de Davi, senão ele não faria isso nunca. Ele chegou para Davi e disse: eu cheguei lá e Saul estava apoiado sobre a lança, e ele olhou para mim e disse: mata-me. Eu percebi que ele ia viver mesmo e eu o matei. Note que o texto diz que os filisteus pegaram as armas de Saul e levaram para Astarote, mas a coroa e o bracelete foi aquele amalequita. Porque quando Davi perguntou, tipo assim, eu vou parafrasear: me prova que você esteve com Saul. Aí o amalequita pegou: aqui é a coroa. Aqui é a coroa que você tanto espera, Davi. Irmãos, aquela coroa estava a centímetros da mão de Davi. Aquele bracelete de rei estava a centímetros. Aqui, Davi, eu matei Saul, eu matei. Aqui, Davi, pega, Davi. Como que Davi podia dizer assim para ele: rapaz, você não entendeu até hoje que eu nunca fui atrás dessa coroa. Eu nunca fui atrás desse bracelete. Você vai morrer, seu amalequitazinho de uma figa. E quem vai colocar essa coroa na minha cabeça não é você, é Deus. Não aceite as promoções que vêm do homem, mas receba a unção que vem de Deus. Não seja configurado pelo exterior, seja reconhecido pelo interior. Não deixe as aparências dizerem o que você é. Deixa a unção de Deus dizer o que você é. Se você
você não é conhecido pela unção, então não seja conhecido. Fique escondido até que a unção. Nós vamos continuar lendo, não vamos continuar lendo, mas se você continuar lendo, Davi sai dessa circunstância aqui, não pega a coroa de Saul, não pega o bracelete e marcha para Judá. E lá todo Judá ungiu o rei sobre Judá. Abner rapidamente pega um filho de Saul que viveu e ungiu o rei de Israel. E Davi reina sobre Judá 7 anos. Ele ainda esperou 7 anos para aquela coroa vir para a cabeça dele. Meu querido, o negócio de Davi nunca foi coroa. Eu declaro esse coração nesse lugar, irmão. Eu declaro que o seu coração não vai estar no dinheiro, seu coração não vai estar na promoção, seu coração não vai estar no microfone, seu coração não vai estar numa agenda, seu coração não vai estar no Facebook, seu coração não vai estar num casamento, seu coração não vai estar num carro, numa casa. Não, seu coração está em Deus. Deus está levantando aqui um coração dele, e Deus está levantando aqui a geração dele, que tem um coração nele, que vive nele, que respira ele. Não vá atrás da coroa, vá atrás de Deus, que a coroa vai atrás de você. Vou repetir, não vá atrás da coroa, vá atrás de Deus, que a coroa te perseguirá. Está escrito: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Coroa não é um título, irmão, não é uma posição humana, é autoridade de vida. Davi não precisava correr atrás da coroa, porque ele tinha autoridade espiritual. Davi já era coroado antes de ser ungido rei. Davi não ganhou a coroa de Samuel, não ganhou a coroa daquele amalequita, nem de Judá, nem de Israel. Davi ganhou a coroa de trás das malhadas. Davi decidiu ser grande diante de ninguém. Quando você lê a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, tem vários reis na genealogia, mas só um é chamado de rei. Vai falando, fulano gerou ciclano, Jessé gerou o rei Davi. Pode olhar lá, Mateus 1. Aí o rei Davi gerou Salomão, da que fora mulher de Urias. Aí Beltrano, não tem mais rei, só tem um rei lá. Deus nunca levanta 2 reis para um propósito. Deus levanta um. Olha para mim, meu irmão. Existe um reinado no Espírito para você. Levanta a sua mão e grita comigo: existe um reinado no Espírito para mim. Mais forte: existe um reinado no Espírito para mim. Mas é dele, por meio dele e para ele. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Querido, preste atenção.
Talvez você pense assim, gente, mas por que Davi matou aquele amalequita? Davi foi muito duro. Diante do que aquele amalequita contou, com a coroa de Saul, com o bracelete de Saul, ele devia ter promovido aquele amalequita a general. Davi matou o amalequita, porque depois de Saul morto, seu espírito estava tentando entrar novamente no meio do seu comando. Aquele amalequita era de outro país, mas tinha o mesmo espírito de Saul. Quando ele matou aquele amalequita, Davi estava dizendo: outro Saul não. Tem hora, meu irmão, que você tem que ser muito firme, porque alguma coisa já morreu lá atrás, nem existe mais. Agora está se levantando de novo um espírito, e ele vem com lisonjeios, ele vem com coroa e bracelete. Você tem que ser homem de Deus para olhar para ele e falar: outro Saul não. Esse aí eu já venci. Você não vai ser promovido, você morrerá. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Diga forte comigo: muitas vezes portas se abrem, pessoas chegam a mim, situações acontecem, mas se eu for honesto, o passado que me derrubou está se repetindo. Tô fora! Forte esse aplauso da palavra de Deus. O passado que me derrubou está se repetindo. Não vai se repetir. Mata o menino. Quem recebe essa palavra? Então, número 1, lembrem, quando Saul morreu, os filisteus pegaram o seu corpo, arrancaram a cabeça, colocaram no muro. Mas os valentes de Gileade tiraram do muro e colocaram no fogo. Sepultaram os ossos debaixo de uma árvore. Ninguém mais viu nem osso de Saul, mas a árvore estava lá. Número 2, lembre, situações do passado que te enfraqueceram, que te feriram, que te fizeram negociar a sua fé, que te fizeram recuar ou te derrubaram mesmo, elas virão reconfiguradas. Você vai ter que ter discernimento para olhar a coroa de Saul, que você sabe que é sua, porque Deus falou, o bracelete de Saul, que você sabe que é seu, e ter aquele sentimento assim: é meu, mas não é hora. Alguém poderia dizer para Davi: Davi, não tem hora melhor que essa. Quando você cortou o manto de Saul, tudo bem, ele estava vivo, mas agora ele está morto, queimado e sepultado. Eu continuo sendo promovido pela unção. Eu continuo sendo o rei Davi. Aleluia! Sabe qual é o nome dele? Sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando do Galileu. Eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, o filho de Davi, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Que quando foram ungir ele rei, ele fugiu e se escondeu no monte. E disse para Pilatos: Pilatos, deixa eu te falar uma coisa, cara. Se eu quisesse, meu pai me livrava dessa, mas eu não quero. Outra coisa, Pilatos, o meu reino
não é desse mundo. O meu reino é de outra esfera, é outra dimensão. Nenhum amalequita com a coroa de Saul irá te enganar. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Nenhum amalequita com a coroa de Saul irá te enganar. Olha nos olhos dele, põe a mão no ombro dele, fala assim: se você receber o que Deus não está enviando, o espírito de Saul entra na sua casa. E quando o espírito de Saul entra a falsidade da religião. A única vez, amados, e eu vou terminar aqui, a única vez que Saul buscou a arca de Deus, ele mandou buscar, vai buscar a arca, estava em guerra. Aí ele olhou assim, o negócio deu uma melhorada, não precisa trazer mais não. Literalmente, se você ler o texto lá, ele pediu a arca, aí o negócio melhorou, ele dispensou a arca. Davi, a primeira coisa que ele fez foi: como trarei a mim a arca de Deus? Ele não descansou o coração até aprender como. E quando a arca veio, Davi fez uma loucura, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Ele se vestiu de uma estola sacerdotal. Ô menino doido que Jesus amava. Ô menino atrevido que Jesus era apaixonado. Como que um da tribo de Judá se veste de uma estola sacerdotal que é só para os levitas, da tribo de Levi? Ele recusou a coroa, mas não recusou a estola sacerdotal. Os reis tinham um negócio chamado palanquim, que era um grande tablado com o trono do rei, e vários homens carregavam o rei no palanquim. E Davi então iria acompanhar a arca de volta ao seu lugar no palanquim. Sabe o que ele fez, irmãos? Porque aqui dentro ele nunca quis ser rei. Ele desceu do palanquim. Tem gente querendo subir, o Senhor está te dizendo: desce. Mas você só vai descer se você amar mais a presença do que o trono. E sabe o que ele fez? Além de descer do palanquim, vestiu uma estola sacerdotal. Ou herege, Davi ou herege. E sabe o que ele fez, irmão? Não, pastor. Ele começou a dançar com todas as suas forças. Davi ou dançarino. E sabe o que aconteceu, irmão? Não, pastor, as suas vergonhas. Não foi filisteu que crucificou o corpo dele no muro. Foi ele que decidiu mostrar que ele não era nada. Porque ele dançava, e as suas vergonhas apareciam. A ponto da esposa dele, Mical, da janela, olhar aquilo. Está amarrado. Só eu que posso ver isso. E quando Davi chega, Mical diz: que papelão. O rei se exibindo assim. Aí Davi olhou para ela e disse: eu vou me fazer mais desprezível ainda. Eu sei da onde eu saí, o processo que eu passei,
e aonde eu estou. E eu sei que a causa só tem um nome: o Senhor dos Exércitos, que sempre cumpre a sua palavra. Aleluia! Fala para 3 pessoas perto de você: desce do seu palanquinho, meu irmão. Sacode o seu irmão e fala para ele: se te chamarem de herege, que chamem. Se te rejeitarem, que te rejeite. Se Mical te criticar, que te critique. Mas eu vou dançar na presença de Deus. Uhul! Eu quero é Deus. Eu quero a glória de Deus, a presença de Deus, o fogo do Espírito, a palavra profética, os dons do Espírito Santo, o poder de Deus. Tudo bem que alguns aqui estão assim pensando se vão pular do palanquinho ou não, mas vão acabar pulando. Só que Davi nem pensou. A hora que ele viu a arca, trocou a roupa, só correndo atrás dela. Tipo assim, ele pensou assim: se eles me apedrejarem, que me apedrejem. Se eles me queimarem, que me queimem. Mas hoje eu sou da tribo de Levi. Sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele viveu fora do seu tempo. Vou repetir. Sabe por que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele viveu fora do seu tempo. Ele viu o trono, a presença, a glória de Deus e decidiu viver lá. 3.000 anos atrás. Por isso que o Espírito Santo teve o cuidado de colocar na genealogia de Mateus: fulano gerou ciclano, gerou ciclano. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão. Nem Salomão foi chamado de rei, mas Davi foi. Amém? Levanta a mão do seu irmão, segura na mão dele, levanta bem alto. Por 2 minutos, fale em línguas, assentado como você está. Fale em outras línguas. Se você não é batizado no Espírito Santo, Deus vai te batizar agora. O batismo no Espírito Santo não é uma experiência sensacionalista, religiosa, emocional. O batismo do Espírito Santo é você crer que Ele veio e te deu uma linguagem sobrenatural. Saul escolheu se exaltar e acabou humilhado. Davi escolheu se humilhar e acabou exaltado. Porque os que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados. Se exalta não, meu irmão, nessa situação aí. Se humilha na oração em línguas, se humilha na leitura da palavra de Deus,
Se o Espírito Santo te chamar a um período de jejum, se humilha no altar do jejum. Levanta seu louvor e a sua adoração. Vai confessando a palavra. Vá se envolvendo com as coisas do Espírito. Não importa o quão carnal você é, Ele te aceita. Não importa o quão caído você está, Ele te diz: entra na sala do meu Espírito. Na escola do meu Espírito não entram os santos, os poderosos e os grandes. Na escola do meu Espírito entram os pecadores, os enfermos, os fracos, os coxos. E ali dentro, na minha presença, eu os transformo. Eu substituo a vergonha pelo fogo. Eu substituo a fraqueza pela força e te revela a minha graça, diz o Senhor. Eu não preciso de um muro para expor minhas vergonhas, porque eu já me coloquei no fogo do Espírito. Eu decido ser eu mesmo na presença de Deus. Aleluia. Há uma unção de mudança de estação nesse lugar. Quem está no átrio, Deus está colocando no santo lugar. Quem está no santo lugar, Deus está colocando no santo dos santos. Quem está no santo dos santos está começando a voar como nunca voou antes do Espírito. Coisas novas começaram a acontecer no teu ministério. Pessoas que você nunca esperava irão procurar você e seguir você. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Mas não pega a coroa da mão do amalequita, não. Continua a sua jornada com o Espírito Santo. Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Forte esse aplauso a Ele. Graça e paz, irmãos. Uma semana de bênção e de unção na presença de Deus.